Fala galera, beleza? Hoje vou falar para vocês sobre as provas do final de semana e principalmente o monumento, o último monumento da temporada com o cancelamento da Paris-Roubaix, que foi o Tour de Flandres. Uma prova fantástica, a gente teve um duelo, isso já era esperado. Quando eu falei sobre o Tour de Flandres, eu falei que os caras que seriam os mais fortes que teriam esse duelo seria quem? O Wout van Aert e o vencedor, o Mathieu van der Poel. O que eu não esperava, o que aconteceu, não, que eu estaria duvidando da força do campeão mundial Julian Alaphilippe, é que o Alaphilippe iria tão bem. Na verdade, foi ele que começou a seleção, né? Faltando mais ou menos 50 km para o final, foi ele que começou a seleção nas subidas e no final ficaram os três, o Alaphilippe, o Van der Poel e o Wout van Aert. O que infelizmente aconteceu foi que o Julian Alaphilippe bateu numa moto da organização e caiu e quebrou a mão e está sendo operado hoje. Em relação ao acidente da moto, muita gente estava falando, e eu ouvi alguns comentários falando que o cara da moto foi imprudente. Não, na verdade ele não estava no lugar errado, ele estava na direita. O que normalmente os caras usam a mão igual de como você estiver dirigindo. Então se ele estava na direita, ele estava mais devagar, ele estava voltando para ficar atrás dos três líderes, e os caras passaram muito perto e o Alaphilippe estava em último, não viu a moto e bateu a moto. Parece que se você der uma olhadinha em alguns vídeos ou nas fotos, que antes dele bater na moto, o Alaphilippe estava falando no rádio e não viu a moto e bateu com tudo na moto. O cara que estava na moto já faz isso faz mais de 20 anos, é um policial aposentado belga, e eu vi uma entrevista dele falando assim: eu faço isso faz muito tempo, nunca tive esse tipo de problema, sempre estou nesse lugar, sempre a situação é desse jeito. E infelizmente foi uma fatalidade, e o Alaphilippe ele pediu milhões de desculpas pro diretor esportivo da Quick Step, que correu como elegante Quick Step, não de Koenig, e que é o Wilfried Peters, que foi um vencedor, um cara que correu muitas clássicas. E ele disse isso, o diretor esportivo falou assim: o cara não estava fazendo nada errado, foi uma fatalidade, foi um momento de descuido e teve esse tombo do Alaphilippe. Infelizmente a gente não sabe se o Alaphilippe poderia ganhar a prova com a camisa de campeão mundial, que seria muito legal. Em 2016 o Peter Sagan ganhou a prova com a camisa de campeão mundial, então é uma coisa muito especial, ainda mais que o Alaphilippe estava na sua primeira participação e indo tão bem. Bom, o que aconteceu? Foram para o sprint Mathieu van der Poel e Wout van Aert, e o Van Aert, na minha opinião, ele deixou para sprintar muito depois. Ele ficou marcando o Van der Poel, e como ele estava na roda, ele tinha que passar, então ele tinha essa desvantagem. E os caras são muito iguais, e depois de 240 km de prova, a prova esse ano teve 241 km, ele colocou de lado, mas ele estava até mais rápido, mas não conseguiu passar. Se ele abre o sprint um pouco antes, talvez ele tinha ganho a prova. E justamente foi o que ele falou. Eu vi uma entrevista dele e foi justamente o que ele falou: se eu abro o sprint um pouco antes, talvez eu conseguisse passar o Van der Poel. Mas merecido. O Van der Poel é um cara que nesse ano de 2020 não estava tão bem, merecia ganhar o monumento. E o mais legal é o seguinte: o pai do Mathieu van der Poel, o Adrien van der Poel, ganhou essa prova em 1986, e o pai do Mathieu van der Poel acompanha a carreira dele o tempo inteiro. Tirou uma foto da bike, e os dois comemoraram. Tem uma foto do Van der Poel com a camisa do pai, quando ele ganhou a prova em 1986. E eu achei coincidência o seguinte: os dois usaram o mesmo número. Coincidência por quê? Porque isso aí não são eles que escolhem o número que ele usa na bicicleta. Isso aí está relacionado à classificação da equipe. Então os dois usaram o mesmo número quando venceram a prova, 51. Então é uma coisa muito legal. E é a primeira vez na história que o pai e o filho ganham um monumento, ou seja, uma prova tão importante como essa. Em terceiro lugar veio aquele
um grupo ali para sprintar, e em terceiro lugar foi o Alexander Kristoff. Eu falei do Kristoff para vocês, falei que ele é um cara perigoso, já tinha ganho Flandres e ele bateu o pelotão no sprint, e merecido esse terceiro lugar para ele, sempre vai bem nas clássicas. Alguns caras que não foram tão bem, o Mads Pedersen não estava muito bem, o Jasper Stuyven caiu, e outros caras que não participaram, né? O Greg Van Avermaet não participou, o Peter Sagan está fazendo o Giro de Itália, e o destaque também para a prova que não tinha público. Então, o Varmont que eu estava no ano passado, aquele monte de gente, aquele mar de gente, como vocês viram no vídeo que eu fiz aí da prévia do Tour de Flandres, sem ninguém. Então, tomara que para o ano que vem isso seja normalizado e a gente possa ter aquela grande quantidade de pessoas, né, torcendo lá, o cara torcendo pro Sepp Van Mark. O Sepp Van Mark infelizmente caiu. Eu vi uma declaração dele, falou assim: mais um Tour de Flandres, muito duro, e como sempre, já virou tradição, eu caí. E ele caiu no momento mais crucial da prova, e é um cara muito azarado, infelizmente. E na prova feminina, a vencedora foi a Chantal Blaak. O Mathieu Van Der Poel ganhando finalmente um monumento, e a Chantal Blaak ganhando a prova feminina. Uma coisa legal que eu até estava dando uma olhada, dos 4 monumentos que nós tivemos esse ano, a Jumbo-Visma ganhou 2, né? Ganhou Milan-San Remo com o Van Aert, ganhou Liège-Bastogne-Liège com o Primož Roglic, foi segundo no Giro de Lombardia com o George Bennett, e agora foi segundo no Tour de Flandres com o Wout van Aert. Então, olha que temporada aí da Jumbo-Visma. Infelizmente não ganhou o Tour de France, mas ainda temos a Vuelta para ver o que vai acontecer. No Giro de Itália, etapa 15, largou ali com toda uma festa, né, da Flecce Tricolore, que podemos dizer a Esquadrilha da Fumaça lá da Itália, fazendo uma festa e tal. E chegada era numa etapa, numa montanha chamada Piancavallo. Essa montanha Piancavallo, famosa por ninguém menos do que Marco Pantani, que ganhou etapas do Giro de Itália, e uma etapa do Giro de Itália, e ficou famosa. Montanha muito dura, no começo você tinha algumas inclinações muito duras, e no final ficava um pouquinho mais tranquilo. E a gente teve uma fuga, essa fuga foi neutralizada. Os últimos a serem pegos que estavam na fuga foram o Thomas de Gendt e o Rohan Dennis. E na hora que entrou lá no pé da última montanha do Piancavallo, a gente teve uma aceleração muito forte da equipe Sunweb. A equipe Sunweb estava com 5 caras ali na ponta, e já no começo eles entraram muito fortes, botando um passo bem absurdo, e muita gente já começou a cortar já no começo da montanha. A gente teve o Jakob Fuglsang já cortando logo de cara, e o João Almeida, o camisa rosa, né, o português, resistiu até... foi um dos que mais resistiu. O Nibali também cortou, o Domenico Pozzovivo também, e isso deu uma reviravolta na classificação geral. Por quê? O único cara que aguentou o ritmo que a Sunweb colocou para o Wilco Kelderman, que foram 2, 3 gregários que colocaram ritmo ali para o Wilco Kelderman, foi o da Ineos e o tal Geoghegan Hart, e foi ele que ganhou a etapa. Então a gente vai ter assim, após essa etapa, a gente vai ter mais outras etapas muito mais duras do que essa, e a classificação geral ela ficou bem bem complicada para alguns caras. Então a gente teve o tal Geoghegan Hart em primeiro lugar, o Wilco Kelderman em segundo e conseguiu um bônus de tempo. O Jay Hindley da Sunweb, gregário do Kelderman, fez terceiro e também está na classificação geral ali. Depois o João Almeida, camisa rosa, Rafa Maica, Patrick Conrad, James Knox, pelo Bilbao, Jakob Fuglsang, Nibali. Então o Nibali e o Fuglsang perderam 1 minuto e 36 nessa etapa. Coisa complicada de reverter, mas a gente sabe que a gente já viu coisas no giro aí que são absurdas, então a gente não pode descartar nada. Temos várias etapas duras aí pra frente, e pode ser que a gente tenha alguma coisa, uma reviravolta bem grande.
Então como é que está a classificação geral agora? O João Almeida ainda é camisa rosa, o Wilco Kelderman apenas 15 segundos do João Almeida, o Jane Hindley, que é o terceiro colocado, que é o gregário do Wilco Kelderman, também da Sunweb, a 2,56, o Tal Geoghegan-Hart 2,57, depois pelo Bilbao 3,10, Marca 3,18 e o Nibali 3,29. Então tem que ter uma reviravolta muito grande para, por exemplo, o Nibali, que eu estava torcendo para ele, que eu acho que agora vai ficar mais difícil, ou o Marca ou pelo Bilbao ganharem esse giro. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, nós temos agora 3 etapas absurdamente duras. E uma situação igual essa já teve no Giro de Itália, quando o Kruijswijk estava muito tempo na frente, caiu, perdeu muito tempo numa etapa, na outra ele perdeu tempo pra caramba também. Então isso pode acontecer. No Giro de Itália essas reviravoltas podem acontecer. Então essa última semana aí, hoje é dia de descanso, amanhã já tem uma etapa duríssima e o negócio vai ficando cada vez pior e vai terminar no contrarrelógio em Milão. Eu acho que o Kelderman, mesmo com tudo que está acontecendo, ele está subindo muito bem. Provavelmente ele vai conseguir ganhar esse giro porque ele tem um excelente contrarrelógio e ele é o cara que está se mostrando mais forte nas subidas. Mas Giro de Itália, tudo pode acontecer. E também tem a questão do tempo. Essas etapas elas podem ser encurtadas e principalmente as montanhas altas, como o Stelvio e o Col d'Agnello, podem ser cortadas devido ao quê? Ao tempo, à neve que está caindo lá em cima. Então se tiver uma nevasca, acabou. Os caras tiram essas duas montanhas das etapas. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora da Vuelta à Espanha, que começa amanhã. A Vuelta à Espanha é a das 3 grandes voltas, é a que sempre acontece no último, é a última do ano, e vai pegar junto com a última semana do Giro, nessa situação que a gente tem de pandemia. Infelizmente a situação na Europa parece que está piorando de novo, e muita gente estava pedindo até para que o Giro fosse parado, né? O pessoal lá da Education First, o Jonathan Walters, pedindo para o Giro ser interrompido, e ficou uma situação complicada. Também teve uma situação onde nós tivemos alguns atletas sendo testados positivos lá no primeiro dia de descanso e na verdade o cara não tinha nada. Então foi o caso do Michael Matthews, que foi retirado da prova e depois ele foi fazer um teste e o teste deu negativo. Ele fez outro teste e o teste também deu negativo. Então está uma situação muito complicada. Bom, vamos para a Volta à Espanha. A Volta à Espanha foi encurtada, ela teria 3 etapas que aconteceriam na Holanda. Essas etapas foram cortadas e serão somente as etapas na Espanha. E a Volta à Espanha nos últimos anos está ficando cada vez mais montanhosa e quase não tem etapa para sprinter. São 8 chegadas ao alto, são várias e várias montanhas míticas e absurdas, entre elas o Angliru, que é um monstro. Para quem nunca viu o Angliru, fique de olho aí no Angliru. E a gente vai ter também a etapa, já na primeira semana agora, a gente já vai ter uma etapa com os caras subindo o Tourmalet. Então vai ser uma volta muito montanhosa e uma prova emocionante. Vamos ver se ela, eu estou em dúvida ver se ela vai terminar devido a essa questão da pandemia. Bom, o que nós vamos ter, pessoal? Alguns caras participando da prova que são caras que deveriam correr o Tour de France e não foram, saíram. E aí a gente vai ter também uma coisa interessante, é tipo uma homenagem que os caras fizeram para o Alberto Contador também, né, em algumas etapas aí. Então quem são os caras? Bom, a gente pode falar de um cara, eu acho que ele não vai bem na prova, mas ele vai participar, a gente tem que falar pelo seu histórico. É um cara que ganhou muitos Grand Tours, 4 Tour de France, 2 Volta à Espanha e um Giro de Itália, então ele merece, que é o Chris Froome. Vai correr pela Ineos, eu acho que ele não tem mais condições de ganhar um Grand Tour, mas ele vai correr. Junto com ele, o Richard Carapaz estava escalado para correr o Giro de Itália, para defender o seu título no Giro de Itália, e
foi às pressas levado para correr o Tour de France para ajudar o Egan Bernal, e aconteceu aquilo, o Egan Bernal abandonou o Tour e ele foi muito bem, escapou naquela etapa com o Michael Kwiatkowski, que pegou momentaneamente a camisa de bolinhas, mas não deu muito certo porque no final quem pegou todas as camisas praticamente foi o Pogacar. Bom, quem mais que nós temos de caras que podem ir muito bem aí na Volta à Espanha? Com certeza o cara que está defendendo o título, que é o Primož Roglic. Vai o Primož Roglic, Tom Dumoulin, Sepp Kuss, Robert Gesink e George Bennett. Ou seja, olha a equipe da Jumbo-Visma. Vamos ver se os caras conseguem ganhar a prova, porque se eles dominarem igual o Tour de France e não conseguirem ganhar, vai ser muito triste para eles. Então, o Primož Roglic vem aí com a tentativa de ganhar a prova. Outra equipe que vem louca para ganhar alguma coisa, que não ganha nada, isso é uma coisa rara com a Movistar. Movistar sempre ganha muitas e muitas provas no ano, principalmente com o Valverde. Esse ano ganhou só uma prova no ano, né, uma etapa do Challenge de Mallorca, lá no começo do ano, é a Movistar. Então a Movistar vem com o Valverde, com o Enric Mas e com o Marc Soler tentando ganhar a Volta à Espanha, a prova que é a mais importante deles. Em outras equipes, o Wout Poels, da Bahrein McLaren, que se machucou no começo do Tour de France, fez o Tour de France, terminou o Tour de France melhor do que ele começou. O Guillaume Martin, da Cofidis, que foi bem também no Tour de France. O Esteban Chaves também fez o Tour de France, da Mitchelton Scott. O Dan Martin, o Michael Woods e o David Fórmulo da Emirates. Então esses caras aí são os caras mais cotados. Então a gente vai ter uma prova absurda para escaladores. Tem apenas um contrarrelógio, mas com certeza é um contrarrelógio da Volta à Espanha, porque ele é totalmente plano e no final você tem uma parede. Não igual do Tour de France, que era uma parede longa, uma parede curta e dura, mas é um contrarrelógio bem atípico. Então a gente tem aí, tem alguns sprinters que vão participar da prova, né, que estão tentando, por exemplo, o Sam Bennett, que foi camisa verde no Tour de France, vai participar, o Pascal Ackermann da Bora. Então esses são os caras que vão ser os que vão estar ali brigando pela camisa de pontos na Volta à Espanha, certo? Então são apenas 18 estágios com 2 dias de descanso, várias etapas de montanha e o final em Madrid com um circuito e uma festa. Tomara que a Volta à Espanha chegue até o final e veremos como que será essa prova aí. Beleza, galera? Então, isso aí foram as notícias da semana a respeito das provas, Monumento, Tour de Flandres, Giro de Itália se definindo e começando amanhã a Volta à Espanha. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, críticas, sugestões. Não está inscrito no canal, inscreva-se. Beleza? É isso aí, galera. Até, abraço.